Olá, pessoal! Agora nós vamos comentar a resolução deste exercício, que consiste em uma viga biapoiada com balanço. Ok? Vocês podem perceber bem aqui que a carga distribuída dela não é uniforme. Temos aqui, neste ponto aqui, 3 kN por metro, 4 kN por metro, 5 kN por metro. O que nós fizemos? A primeira coisa foi fazer a anotação dos pontos às quais nós vamos trabalhar. E notamos nos apoios como ponto A, neste apoio de segundo gênero, melhor dizendo, ponto A, neste de primeiro gênero, ponto B, aí vem ponto C e ponto D. Entendeu? É interessante você notar que bem na divisa de uma carga distribuída para outra, onde há mudança, você tem que fazer essa anotação de ponto aqui, ok? Então, feito essa anotação dos pontos aqui, as quais vamos trabalhar, nós colocamos aqui as reações de apoio, VA, VB e HA, ok? Então, fazendo o cálculo, nós chegamos aos seguintes resultados. Começamos pelo momento em A, fazendo a notação como sendo o sentido positivo no sentido horário, e dessa forma nós chegamos a isso aqui, ó. Menos 6 vezes 1. De onde saiu esse menos 6 aqui? Nós temos aqui 3 kN por metro, nessa carga distribuída aqui, que tem um comprimento de 2 metros. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, ele vai ser menos 6, ele vai estar um 6 bem aqui, certo? E ele vai ser menos 6 porque ele vai estar girando no sentido anti-horário ao ponto A, ao qual nós escolhemos. Notamos o sentido horário como sendo positivo, como ele está girando assim, então ele vai ser negativo. Vezes 1, que é a distância de onde ele vai estar aqui, que é bem no meio desse pedaço aqui, até o ponto A, ok? Mais 12, que o 12 é o 3 vezes 4, que vai dar 12, então vai ter uma carga concentrada aqui de 12, que equivale a toda essa carga distribuída aqui, ok? 12 vezes 1,5. 1,5 porque é a metade de 3 metros até o ponto A. Então, deste ponto A até aqui na metade é 1,5. Mais 15. Por que mais 15, gente? Por causa que ele está no sentido horário também, tá vendo? Este 12 aqui, ele foi positivo porque ele estava no sentido horário. Ele girou no sentido horário, ele ficou positivo. Este 15 é do mesmo jeito, ele está girando no sentido horário AA, entendeu? E ele é 15 porque 3 vezes 5, 15. Então, 15 vezes 4,5, que é a distância do ponto A até a metade aqui onde ele se encontra, até esse ponto dele aqui, certo? Menos VB, que VB está girando no sentido anti-horário ao ponto A, vezes 6, que é a distância do ponto A até o ponto B, igual a zero. Então, fazendo este cálculo, nós chegamos a este resultado de 79,5 menos VB vezes 6. Se nós jogarmos este valor aqui para o lado de cá da equação, ele vai ficar negativo, multiplicamos por menos 1 e então isolamos VB. E VB vai dar este resultado, 13,25 kN, ok? Então, nós podemos, depois que encontramos o VB, encontrar o VA de maneira tranquila e fácil, porque nós vamos fazer agora as reações de apoio para o eixo Y, que é a vertical. Nós fizemos a notação como sendo positivo para cima, logo negativo será para baixo. Então, nós temos aqui menos 6, que é essa força que está vindo aqui, ela vai ser negativo porque ela está vindo para baixo, tá vendo? Positivo para cima, então ela vem para baixo, menos 6, mais VA, que é essa força vertical que está indo para cima, então ela é positiva, menos 12, vem para baixo, negativo, menos 15, para baixo, negativo, mais VB, que sobe, igual a zero, certo? Então, VA menos 33 mais VB, que é este cálculo aqui, menos 6, menos 12, menos 15 dá menos 33. Então, VA vai ser igual a menos 33, melhor dizendo, VA vai ser igual a 33 menos VB. Logo, se nós substituirmos o valor de VB aqui, nós teremos que um VA vai ser igual a 33 menos 3,25. Então, VA é igual a 19,75.
beleza? Somatório das forças em x é igual a zero, porque nós não temos nada aqui, temos só o HA, não temos nenhuma outra força, então H é igual a zero. Creio que todo mundo até aqui sabe muito bem. Vamos continuar então. Feito as reações de apoio, vamos para o esforço cortante, ok? Então, olhem aqui comigo. Antes de entrar no ponto C, ele vai ser zero porque não entrou nenhuma força aqui. Então, é zero. Nós colocamos aqui sendo zero, ok? Depois que ele entra no ponto C, ele vai ser menos 6. Por que menos 6? Porque nós temos aqui um valor de menos 6 aqui, descendo, ok? Antes 0, depois menos 6. Antes de entrar no ponto A, ele vai ser menos 6, que é essa força que desce aqui, que é a multiplicação de 2 por 3. Antes vai ser menos 6. Depois que ele entra no ponto A, ele vai ser menos 6 mais 19,75, que é o valor de VA. Então, logo, nós teremos que depois ele vai ter este resultado aqui, ok? 13,75 kN. Antes de entrar no ponto D, ele vai ser 13,75 menos 12. Por quê? Porque nós temos um 12 bem aqui. Então ele vai ser um 13,75 menos 12 igual a 1,75 kN. Logo, depois que ele vai entrar, ele vai continuar sendo 1,75. Por quê? Porque não tem nenhuma força aqui. Ele está aqui num ponto de divisória entre uma carga distribuída e outra. Então, por isso, ele continua sendo o mesmo resultado. Ok, pessoal? Agora, nós podemos ir para o ponto B. Antes de entrar no ponto B, ele repete esse mesmo valor, 1,75 menos 15, que é o resultado dessa carga distribuída aqui. Então, ele vai ficar concentrado aqui, menos 15. 3 vezes 5, 15. Então, ele vai ficar menos 15, que vai ser igual a menos 13,25, o resultado. Logo, nós teremos que depois que ele entra no ponto B, ele vai ser zero. Por quê? Porque nós temos um menos 15, um menos 13,25, que é o resultado de 1,75 menos 15, certo? Então, vai ser menos 13,25 mais 13,25, que é o VB, certo? Que está subindo, olha só. Menos, ele vinha valor negativo, aí ele chega aqui, na hora que ele chega no B aqui, tem um VB subindo, um valor positivo. Então, logo nós teremos um valor de 0 kN, ok? Então, nós podemos agora ver o resultado, do diagrama do esforço cortante. Olha só, nós dissemos que antes do ponto C ele era zero, então ele sai daqui deste ponto em zero, ele vai até menos 6. Por que ele vai até menos 6? Porque nós vimos que depois que ele entra no ponto C, ele vai a menos 6. Mas também percebemos que antes de ele entrar no ponto A, ele continua sendo menos 6. Então, ele vem até aqui como menos 6. E aí, ele vai subir até 13,75 kN, certo? Ele veio até aqui. Daí, ele vai descer ao ponto B, ao ponto D, melhor dizendo. Ele vai descer antes dele entrar até 1,75. Olha só, ele veio até aqui com 1,75. Continua nesse ponto aqui, ponto 75. Aí depois, como nós vimos que não tinha nenhuma força, ele continua aqui nesse valor. E aí ele desce daqui, ele vem descendo, tá? A menos 13,25, que está aqui, ó. Chega até aqui, menos 13,25 e sobe a zero. Vocês podem perceber uma coisa aqui bem diferente do que vocês estão acostumados a ver. Nós vimos que nesse ponto D aqui, ele não zerou, ele foi tocar nesta linha aqui, ó, depois que ele passou o ponto D. Isto implica que nós vamos precisar, quando formos fazer o momento fletor, um pequeno ajuste para nós termos um resultado correto no nosso diagrama de momento fletor. Por quê? Porque aonde esta linha aqui do cortante toca na viga aqui, isso nos diz que o cortante aqui vai ser mínimo, vai ser zero, e aonde o cortante é zero, o momento vai ser máximo. Então, aqui neste ponto aqui que o momento vai ser máximo. E nós não temos este ponto aqui definido, nós temos o ponto definido como sendo A, B, C, D. Então, logo, quando nós formos fazer
os cálculos do momento fletor, nós vamos ter que nominar este ponto também aqui, dar um nome para ele, para nós calcularmos este ponto, porque este ponto aqui vai nos dizer que o momento aqui é máximo e nós precisamos saber ele, ok? Então é só um comunicado que eu já estou falando para vocês antes de nós começarmos a fazer o cálculo, para você já ter a noção do que vai virar, ok? Então agora vamos fazer o cálculo do momento fletor. Bom, deixa eu colocar aqui a viga, pronto. Vamos fazer então agora o cálculo aqui do momento fletor, gente. Olhem só, se nós prestarmos atenção, o momento no ponto C vai ser 0, tá? Imagine que você cortou essa viga bem em cima desse ponto C, desconsiderou todo esse pedaço aqui, ficou só esse pedaço aqui do ponto C. Ok? Então aqui nós teremos 0 kN. Nós não vamos ter um valor aqui, porque para o momento nós precisamos de uma força e uma distância. E a distância aqui neste ponto é 0. Mesmo se nós tivéssemos um valor aqui de uma força aqui que fosse bem considerável, mas multiplicando com a distância que é 0, então nós teríamos um momento sendo 0 kN. Ok? Agora olha só o momento em A. Como que nós vamos ter esse momento em A? Nós imaginamos que vamos cortar essa viga neste pedaço aqui, desconsiderar este pedaço e olhar só para cá. Olhando só para cá, nós temos uma força aqui de 6 kN, que é a multiplicação de 3 kN por metro por 2. Então, nós teremos ela bem aqui no meio desse pedacinho aqui, 6 kN, certo? Mas, como é momento, e nós notamos desde o começo do nosso exercício que o sentido horário seria positivo e o anti-horário negativo, nós temos uma força de menos 6 kN girando no sentido anti-horário ao redor de A. Olha só, ela gira assim. Se tivesse aqui, ela girava assim, certo? Então, como ela está ao lado de cá e está girando no sentido anti-horário, vai ser menos 6 vezes 1, que é a distância do ponto onde está essa força até o ponto A. Como aqui tem 2 metros, a metade dele é 1. Então, menos 6 vezes 1, menos 6 kN metros. Ok? Agora vamos fazer o ponto no ponto D. No momento no ponto D, nós temos aqui menos 6, que é o valor que eu já expliquei para vocês agora. Vai ser esse menos 6, que está girando num sentido anti-horário em relação a D, certo? Multiplicando uma distância de, se aqui nós temos do ponto D ao ponto A 3 metros e ele está bem aqui na metade desses 2 metros, então nós temos 4 metros, ok? Multiplicando 4 metros, mais, agora nós temos um VA, que o valor de VA é 19,75, tá? E esse VA ele vai girar assim no sentido horário ao ponto D e multiplicando um comprimento aqui de 3 metros. Então, vai ser 19,75 vezes 3, certo? Aí, menos o 12, porque nós temos um valor de 12, que é 3 vezes 4, tá certo? Vai ser uma carga de 12 kN bem aqui no centro desse pedacinho aqui. E ele vai estar girando no sentido anti-horário, por isso é menos 12, multiplicando 1,5. Tá, 1,5 m aqui. Por quê? Porque tem 3 metros, está na metade aqui, então é 1,5, ok? Que, fazendo a multiplicação desses resultados todos aqui e a soma deles, nós chegamos a este resultado de 17,25 kN metros. Lembra que eu disse para vocês que nosso ponto aqui, ó, ele não tinha tocado no ponto D aqui, ele foi tocar um pouquinho depois aqui, e nós tínhamos que dar uma notação para ele aqui, então foi o que nós fizemos aqui. Olha só, eu fiz uma notação para ponto K. E agora, como é que nós resolveríamos este ponto K? Gente, olha só, precisamos fazer um ajuste, e esse ajuste ele vai ser feito desta maneira aqui. Imagina que você está pegando este diagrama do esforço cortante, e você está cortando ele bem aqui exatamente neste ponto D, e você está desconsiderando este pedaço aqui e está olhando só para este pedaço aqui agora. Por quê? Porque é o pedaço onde nós queremos trabalhar para achar este ponto aqui, a distância de D até aqui. Entendeu? Eu sei que aqui tem uma distância que equivale a 3 metros. De D a B
é 3 metros, ok? Mas eu não sei a distância de D até este ponto aqui. Então é aí que nós vamos ter que fazer esse ajuste. Então eu cortei esta viga aqui, este diagrama de esforço cortante, eu cortei ele bem aqui e vou considerar só esse pedaço aqui. Então olha só como é que eu fiz. Tá vendo? É o mesmo pedacinho lá, 1,75, 13,25, 1,75, 13,25. Então eu fiz esse mesmo desenho aqui, eu coloquei ele aqui. Aí eu chamei este pedaço aqui de x, porque é um pedaço que eu não sei o valor dele. E chamei este pedaço aqui de 3 menos x. Por que 3 menos x? Porque o pedaço daqui até aqui ele tem 3 metros, que é... Peraí, deixa eu melhorar aqui, vou colocar a viguinha aqui, né? Aqui, ó, 3 metros, tá vendo? Ó, que é do ponto D ao ponto B, entendeu? Então, esse pedaço todo aqui tem 3 metros. Então, eu chamei 3 menos x. Por que menos x? Porque eu estou considerando esse pedaço todo menos este pedacinho aqui. Então, se eu pegar esse pedaço todo e tirar esse pedacinho aqui, eu vou ter o valor aqui, certo? Como eu não sei o valorzinho de x aqui, então eu coloquei 3 menos x. Por isso, este valorzinho aí, ok? Então, tá aí o desenho. Então, eu vou colocar aqui 1,75 está aqui para 13,25, coloco desta forma, igual a x que está para 3 menos x. Eu multiplico cruzado, ok? Então, fazendo este cálculo, eu vou chegar a um resultado de x igual a 0,35 metros, ok? Eu não vou comentar para vocês isso aqui, porque isso aqui é matemática básica, vocês com certeza sabem fazer o cálculo. Eu só coloquei aqui, caso alguém tenha alguma dificuldade, olhe e entenda. Mas é só multiplicar cruzado e você vai chegar a este resultado aqui. Então, eu tenho já o valor de x, este valorzinho aqui, que vale 0,35 metros. Logo, se eu substituir esse x, o valor desse x aqui também, eu vou ter o valor desse pedaço aqui também, ok? Então, já que nós temos já esses valores, vamos agora fazer o momento no ponto K, que é o ponto K. O ponto K é o ponto que eu notei para este pontinho bem aqui. A, B, C, D e este ponto que eu quero saber eu chamei de K, ok? Então, está aqui o ponto K. Vamos lá, então? Deixa eu melhorar aqui. Isso. Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. No ponto K, nós temos aqui menos 6, tá? Que está aqui o menos 6, multiplicando 4,35. Por que 4,35? Porque daqui, de onde está essa força de 6 kN, até o ponto D, nós temos 4 metros. Só que eu não quero o ponto D, eu quero o ponto K, que está mais ou menos aqui, assim. E este ponto K ele tem 0,35 então metros, né? Então, eu vou somar 4 mais esse 0,35, nós teremos menos 6 vezes 4,35 metros, ok? Mais 19,75, que é o valor de VA, que está aqui nesse ponto A agora, ok? Multiplicando 3,35, que é o valor deste ponto aqui até aqui, que dá 3, mais esse pedacinho aqui, que é do ponto K, certo? Que vale 0,35. Então, logo nós teremos 19,75 multiplicando 3,35, ok? Menos 12, que é esta carga que vai estar aqui concentrada bem no meio, derivada do cálculo da carga distribuída 4 kN por metro, vezes 3 metros. Né? Então, ele vai ter aqui 12 kN, ok? Que é essa carga concentrada aqui no centro. E esse 12, ele vai estar multiplicando 1,85. Por que 1,85? Porque da metade de 3 metros, que seria bem aqui, daqui até aqui, é 1,5, ok? Mais esse pedacinho aqui de 0,35, então vai ser 12 vezes 1,85. Está aqui. E menos. Por que menos? Porque ele está no sentido anti-horário ao ponto K. Gira no sentido anti-horário, ok? Esse 19,75 foi positivo porque ele girava no sentido horário. Beleza, gente? Então, vamos lá. Agora, nós temos um valor de menos 1,75.
pensa comigo aqui, gente. De onde é que saiu esse 1,75 multiplicando esse 0,175? É simples, pessoal. Já que nós pegamos aqui esse 12, que está representando este pedaço daqui do ponto A até o ponto D, nós temos que considerar que nós temos um pedacinho bem aqui. Olhem só. Nós temos um pedacinho bem aqui. Esse pedacinho aqui, ó, é da carga distribuída. Para vocês enxergarem melhor, eu vou subir. Olha só, o ponto D está aqui, o ponto K está mais ou menos aqui. Então, nós temos um pedacinho aqui, ó, de carga distribuída. Ó, todo ele é carga distribuída. Então, nós temos que considerar esse pedaço. Então, olhem só. De onde, então, saiu esse 1,75? Este 1,75, ele nada mais é do que a multiplicação de 5 kN por metro, vezes, em vez de eu multiplicar 3 metros, que se eu multiplicar aqui, ó, 5 vezes 3, eu teria 15 bem aqui no centro, né? Então, eu vou multiplicar, em vez de fazer por 3, eu vou fazer 5 kN por metro, multiplicando o valor de 0,35, certo? Então, se eu multiplicar esse 5 pela distância, que é do ponto D ao ponto K, que vai dar 0,35, que é essa distância daqui a aqui, entendeu? Eu teria um valor de 1,75, certo? Negativo, por quê? Porque ele estaria girando no sentido anti-horário, ao ponto K, ok? Então, ele seria mais ou menos esse 1,75, ele estaria mais ou menos aqui no centro, bem aqui, ó, que equivale a praticamente ao mesmo resultado aqui, ó, de onde saiu do ponto D, tão próximo que está, porque é pequeno demais o comprimento, ok? Então, ele vai estar bem aqui assim, mais ou menos, 1,75. Logo, eu vou ter que multiplicar esse 1,75 por um pedacinho que vai daqui de onde ele está até aqui, que é o ponto K. Entenderam? Então, olha só, o que é esse 0,175 é? É a metade de 0,35, que é esse pedaço daqui aqui. Como a força está bem aqui, então o pedacinho, a metade dele vai ser 0,175. Então, 0,75, que ele vai estar aqui, mais o pedacinho dele, entenderam? Então, está aqui, gente. Fizemos aqui o cálculo, que vai dar este resultado aqui, 17,5562 kN por metro. Ou melhor dizendo, quilonewtons metros. Ok? E agora, nós podemos fazer o momento em B, que vai dar 0. E é tranquilo para fazermos esse momento em B, porque nós temos aqui menos 6, multiplicando, menos 6 porque é no sentido anti-horário em relação ao ponto B, certo? Ele vai girar assim, então multiplicando um comprimento de 7 metros, ok? Que daqui até aqui nós temos 7 metros, mais 19,75 que multiplica 6 metros, esses 19 OVA, multiplicando esse comprimento daqui, ok? Menos o 12 no sentido anti-horário, o 12 aqui, que multiplica 4,5 metros, do ponto daqui até aqui, menos o 15, que está bem aqui, que multiplica 1,5 metro. Logo, se nós fizermos todos esses cálculos aqui, nós chegaremos a um resultado de 0 kN metros. Então, está aqui, gente. O nosso cálculo já está pronto. Não tem mistério nenhum. A dificuldade talvez tenha sido nesse momento aqui em K, que é porque nós fizemos aquele ajustezinho apenas para nós termos uma precisão maior no nosso diagrama de momento fletor, ok? Então, vamos ver agora como é que o nosso momento fletor ficaria. Olhem aqui, ó. Ele sai do zero, no ponto C, sai do zero, ele vai a menos 6, aí você vai perguntar, menos 6 para cá? Lembrem que no diagrama de momento fletor, de acordo com como nós estamos fazendo nosso cálculo, para baixo ele vai ser positivo, para cima negativo, ok? Então, se nós temos aqui que o valor é menos 6, então nós temos que ir
para cima. Então, menos 6. Aí, tudo, como ele é carga distribuída, é tudo em forma de parábola, ok? Olha só, ele veio como se fosse uma parábola, chegou até aqui, e aí ele vai descer ao ponto D até 17,25. Ele desce aqui em forma de parábola esse ponto D a 17,25. Aí ele continua descendo mais um pouquinho a 17,56, que é o valor que nós encontramos para o ponto K. Aqui ó, eu arredondei, 17,55 aqui, essas casas, então eu dei uma arredondada aqui na K decimal. Entendeu? Então ele ficou 17,56 e depois ao ponto B ele vai até zero, né? Então ele vai subir para zero. Pronto. Aqui está o nosso diagrama de momento fletor. Vocês podem perceber nos nossos cálculos que nós fizemos que no ponto K, que é esse ponto aqui, o momento foi maior. Por isso precisávamos fazer aquele ajuste. Senão nós íamos fazer um diagrama em que nós teríamos apenas como o momento máximo sendo no ponto D. E não estaria correto o nosso diagrama, certo? Nós estaríamos deixando uma informação muito importante de lado. Então, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha entendido a nossa aula. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar a respeito desse exercício, que nós poderemos estar ajudando, tirando alguma dúvida. Valeu então, valeu Brasil, valeu Cuiabá, se gostou, dá uma curtida aí e até a próxima.